Oi, gente, boa noite. Aqui é a Beta Évora. Estamos começando mais um mini webinário do Despertando. E à disposição de vocês tem um chat aí do lado direito, que vocês podem mandar pergunta, podem participar, podem comentar alguma coisa. E essa reunião, a partir do momento que eu gero o link, ela dura 40 minutos, então eu vou tentar ser breve hoje, que basicamente eu quero fazer um apanhado de tudo que a gente vem conversando. Então, tudo bem? Podemos começar? Beleza. Gente, voltando sempre para o início, eu gosto sempre de bater nessa tecla da questão do início, que é o básico que a gente precisa compreender dessa questão de física quântica, dessa questão de expansão de consciência. Então, quando a gente fala em início, princípio de tudo, a gente vai voltar para as questões atômicas, né? Aquilo que é referente ao átomo. Então, o átomo, quando a gente diz que é um salto quântico, física quântica, quando a gente está falando de quântico, a gente está se referindo ao quantum, que dentro do átomo, é a menor partícula de qualquer coisa. Então, dentro do átomo tem prótons, tem nêutrons, tem os elétrons, tem os quarks, e lá no fundo tem o vácuo quântico, que é referente ao quantum, né? Então, isso é só para esclarecer essa questão do quântico, que muitas vezes a gente repete daqui e dali, e nem sempre a gente está atento ao real sentido disso. E quando a gente está falando do vácuo quântico, a gente está falando da onda, é onde tudo é gerado. Então, quando nós tratamos de átomos, vale a pena lembrar que tudo, absolutamente tudo que existe no nosso universo são átomos. Então, aqui nós estamos nos comunicando, estamos nos encontrando através de ondas. E as ondas são uma forma do átomo, do elétron, né, se manifestar. E aí tem também todas as questões minerais, químicas, aquilo que a gente não vê, né? Aquilo que a gente apenas ouve também é átomo. Então, o som também é uma onda, né? E quando nós estamos falando de onda, de tudo que existe no universo, nosso corpo humano, os planetas, as estrelas, nós temos que ter em mente duas coisas. Ou nós estamos falando de partícula, que para a física é a mesma coisa de massa, que para nós, no jargão comum, significa matéria. Então, tudo aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue pegar, é matéria, é massa, é partícula. Porém, o átomo também, ele se manifesta através de onda. Então, o som é uma onda, o ar que a gente respira também é uma onda. Tudo aquilo que não é visto, ou um feixe de luz, de laser, é onda. E aí, para deixar um pouco mais claro isso, imaginem uma lanterna. A lanterna que você pega, ela é uma partícula, né? Ela é matéria, você consegue segurar o objeto. Só que quando você liga a lanterna e tem um feixe de luz, aquilo ali que está sendo projetado pela lanterna é onda. Então, da mesma forma, por exemplo, aqui eu tenho um caderno. E isso eu acho muito interessante, porque é a forma da gente entender as questões do dia a dia. O caderno, ele é matéria. Ele é partícula, ele é composto de energia condensada. Então, ele se torna matéria. A energia não condensada, ela é mais sutil, então ela é onda. Agora, o caderno, ele pode ser tanto partícula quanto onda, porque a onda é a informação que está escrita no livro, no caderno, e é a informação que você absorve através dos olhos, que o teu cérebro absorve, que ele decodifica tudo que está escrito ali para fazer significado, e aquilo que é aprendido, aquilo que é absorvido pelos nossos olhos e decodificado pelo nosso cérebro, são ondas. Então, no universo, tudo
é energia, tudo é informação. Aí a questão da informação é a informação que é projetada no átomo, no elétron, e aí ele assume forma ou de partícula ou de onda. Vocês já ouviram falar do experimento de dupla fenda? Em que no laboratório eles colocaram uma parede com duas fendas e o cientista chegou com um átomo, com um elétron, e disparou um único elétron, que passou ao mesmo tempo em 2 lugares. E aí fica provado que o que dá a informação para o elétron é o pensamento do cientista. Quando ele colocou aquela barreira com as 2 fendas e pegou um elétron e falou, eu vou disparar esse elétron aqui para ver se ele passa no meio das 2 fendas. Quando ele pensou dessa forma, o elétron tomou forma de onda. E a onda, como se fosse um feixe de luz, quando você bate o feixe, ela passa ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, ele atravessou as 2 fendas. Antes dele chegar lá no final, onde tinha uma outra placa para medição do experimento, como as franjas, o cientista pensou, mas e se eu tivesse jogado o elétron como partícula? O elétron tinha acabado de passar, ao mesmo tempo, pelas 2 fendas, ele desapareceu daqui, depois dessa placa, e voltou para o início e passou novamente em uma fenda só, como partícula, como matéria. E isso é muito interessante, porque esse experimento ele foi feito em 1805. Significa que de lá para cá, a única coisa que falta para nós efetivamente entendermos como funciona o universo e conseguir interagir com essa informação e fazer com que a nossa consciência abstraia o suficiente para entrar em sintonia com essa realidade não vista, né? Desde 1805 que a gente já poderia estar fazendo isso. E por que a gente tem tanta resistência em compreender, em expandir essa informação? Justamente porque é uma coisa que vai ao contrário de tudo aquilo que foi ensinado durante toda a história da civilização. Então, nós acostumamos que a realidade é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que os nossos 5 sentidos conseguem interpretar. Mas é aquilo que não é visto. Não é porque não é visto que deixa de existir, né? Então, é muito importante a gente sempre voltar na questão da dupla fenda, sabendo que o átomo, o elétron, ou ele assume uma forma de partícula, ou ele assume uma forma de onda. O que vai determinar isso é a informação que é projetada no campo eletromagnético desse elétron. E de onde veio essa informação? Da nossa mente. Então, quando nós estamos falando a respeito da lei da atração, né, de que você cria a sua realidade, nós temos que nos manter absolutamente, integralmente, diuturnamente atentos que todos os nossos pensamentos enviam informação e essa informação ela pode ou se manifestar, se materializar ali na frente, ou ela pode tomar forma de onda. Então, ela tanto toma forma de onda quanto ela toma forma de partícula. O que é muito importante a gente observar é que o tempo todo, conscientes ou não conscientes, nós estamos criando a nossa realidade. Estudos apontam que o nosso cérebro, que a nossa personalidade, ela é formada 12% daquilo que é consciente e 88% está inconsciente. Então, se já é difícil a gente vigiar os pensamentos que a gente tem conscientemente, imagine o quanto é abstrato para a gente, é difícil a gente ter essa conexão com a nossa parte inconsciente. O que essa parte inconsciente está vibrando? Né? E aí a gente tem as armadilhas do ego, a gente tem todas essas questões que pesam
na materialização da nossa realidade. Eu vou silenciar aqui alguns microfones. Ok. Então, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Assim, óbvio que eu consegui encontrar aqui. Vamos ver aonde que está. Ok. Por exemplo, para retratar o que eu estou dizendo, aqui tem um experimento que eu quero que vocês acompanhem. Lá no número 1, emitir um feixe de laser para passar dentro de um cubo de cristal, onde ele separaria esse laser em 2 tipos de luz. A luz vermelha, que é aquela que a gente vê, e a infravermelha, que é invisível a olho nu. E aí, ao mesmo tempo, quando esse feixe de laser bateu nesse cubo, a onda vermelha saiu para a direita e a onda infravermelha seguiu reto e bateu na imagem de um gato, e dali em diante ela seguiu, ela rebateu e foi emitida para o universo. Então, quando esse feixe de laser bateu no cubo de cristal, a onda infravermelha, que a gente não vê, passou por uma imagem de gato e seguiu. A onda vermelha, que é aquela que a gente consegue ver, ela foi desviada do cubo, portanto, ela não passou pela imagem do gato, mas ela foi rebatida, refletida em direção a uma câmera. E a câmera conseguiu pegar a imagem do gato, ainda que a onda não tivesse passado pela imagem do gato. Deu para entender? Ou seja, mandaram um feixe de laser, ele se subdividiu em 2. Um feixe de laser atravessou a imagem, uma fotografia de um gato, e seguiu, rebateu para o universo. E a outra onda, que tinha sido subdividida, que não passou pela imagem do gato, também recebeu a informação. Ou seja, isso significa dizer que quando nós estamos tratando de elétron, de onda, ou mesmo que fosse de partícula, o mesmo elétron, não importa se um foi para um lado do universo e o outro foi redirecionado para uma câmera, ainda que não tenha passado pela imagem, os dois receberam a informação da imagem ao mesmo tempo. Isso na física quântica é chamado de não localidade, ou seja, aonde quer que você esteja, o elétron, o átomo, a onda vai responder aquilo que você está projetando, a informação que você está emitindo. E aí, eu separei aqui para dar mais um exemplo para vocês ainda de uma outra situação. Em março, nós fizemos um evento em Brasília de microscopia de campo escuro. Aí, lá no dia, foi feito um sorteio no sábado à noite dos alunos de quem queria participar do diagnóstico por microscopia no dia seguinte. Então, essa pessoa ficou em jejum. Quando ela chegou pela manhã, foi tirada uma gota de sangue, colocada numa lâmina e colocada no microscópio. Então, aqui o que vocês podem ver foi o que foi visto lá no dia, que era a leitura da lâmina de uma pessoa que ia passar por um procedimento de medicina frequencial, né, de um equipamento frequencial. Então, esse daqui é a primeira lâmina dela, vocês podem ver que tem várias impurezas no sangue e tudo, né? E aí, na sequência, essa mesma pessoa passou por 15 minutos de tratamento. Aqui vocês podem ver que tem um aparelho, essa caixa branca, com essa raquete que está sendo segurada no peito dela, é um transmissor de pulso eletromagnético, e ela passou por um outro aparelho que ela está segurando esses eletrodos, e durante 15 minutos ela recebeu esse tratamento frequencial que tinha a ver com o pulso, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, essa aqui foi a primeira lâmina dela. 15 minutos depois, tiraram um novo sangue para constatar que o sangue já tinha respondido e já estava muito mais limpo do que estava no início.
né, por conta do tratamento frequencial. Essa daqui, essa imagem que vocês estão vendo, é a imagem da segunda lâmina que foi tirada. A pessoa chegou lá, tirou a primeira amostra de sangue que estava nessa lâmina 1 aqui. E aí ela passou pelo tratamento, 15 minutos depois o sangue dela estava assim. Por curiosidade, né, as pessoas pediram, põe a lâmina 1 de novo para a gente fotografar. A gente pegou a lâmina 1, aquela que estava cheia de impurezas, e quando colocou no microscópio, essa daqui é a mesma lâmina 1 que estava cheia de impurezas no começo do exame. Isso é para dizer o seguinte, quando a gente está falando da não localidade, a gente tirou sangue na primeira lâmina, botou no microscópio, fez aquela primeira foto, ela passou por 15 minutos de tratamento, tirou outro sangue, botou numa outra lâmina para conferir o que o tratamento tinha feito. Só que a primeira lâmina com sangue que já tinha sido utilizada no microscópio também recebeu o tratamento, mesmo já estando fora do corpo da paciente. Então, isso é basicamente confirmando o que a gente acabou de ver do laser, que passa pelo cristal, que se subdivide, um passa pela imagem do gato, o outro não passa, vai bater na máquina, mas ele já recebeu a informação da imagem do gato também. Isso aí é uma coisa que na física quântica se chama emaranhamento quântico, né? Então, quando nós dizemos que somos todos um e tudo está conectado, é em função desse emaranhamento quântico. E eu acho que aqui eu separei uma outra lâmina para vocês. Porque o tempo todo o nosso cérebro ele está emitindo ondas, ele está emitindo informação. E essa informação, por sintonia, por frequência, ela vai se aglomerar a outras frequências, a outras informações do mesmo tipo. Qual que é o perigo da gente não estar consciente daquilo que a gente está vibrando? Eu volto aqui na escala da frequência de Hawkins. Por quê? Quando nós estamos vibrando consciente ou inconscientemente, esses números são em hertz, a nossa informação emitida está se aglutinando com outras informações. Então, quando você comunica uma informação, quando você pensa, quando você sente, você emana essa onda, essa frequência. E ela vai se juntar com tantas outras, criando aí uma realidade, né? Então, o que é importante? Por que eu estou voltando nesses assuntos, nesses aspectos que a gente já tinha conversado? Para que a gente esteja cada vez mais conscientes daquilo que a gente está informando, daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está sentindo. Porque quando nós temos uma porcentagem de apenas 12% que faz parte da nossa personalidade, a gente praticamente está refém daquilo que é do inconsciente, que é gerado por traumas passados, por paradigmas, por formas de entender e de ver o mundo. Como a gente está muito acostumado a interagir com o mundo material, poucas vezes a gente lembra de que, na verdade, a matéria é apenas a manifestação da informação que foi colocada numa onda lá atrás. Então, a questão de você criar a sua realidade, ela está amparada na qualidade da informação, na qualidade do seu pensamento, na qualidade do seu sentimento e naquilo que você está propagando. Então, quando a gente tem várias pessoas vibrando que o país está em crise, né? Então, se lamentando, xingando os políticos, falando mal da economia, se lamentando porque não tem dinheiro, etc. Isso vira uma bola de neve. O tempo todo, não digo que com isso a gente tem que concordar, que os políticos sejam aquilo que a gente espera, que a economia, etc. Não é nada disso. A questão é,
se você não puder pensar ou falar bem, preferível se manter no silêncio, porque pelo menos você não está comunicando essa informação para o universo, você não está emitindo essa onda. E aí, vale também para o pensamento. A questão do, que é tão famoso, né, do orai e vigiai, o orai é justamente a qualidade da frequência que você está emitindo, porque o tempo todo essa frequência está sendo comunicada. Então, você comunica que você está, vamos supor, uma situação, bateu o carro, então você está o tempo todo revivendo aquela cena, você está pensando no prejuízo, você está pensando na discussão, você está gera um volume de informação negativa, contrária, que certamente pode ali na frente ocasionar uma outra mesma situação, para porque é a manifestação daquilo que você está captando, porque tudo no universo você emite, é uma ação e uma reação. O universo ele sempre vai funcionar em ciclos. Então você emitiu uma informação aqui, pode esperar que dependendo da intensidade, do sentimento, da vontade que você colocou naquela informação, ela vai voltar para você. E aí eu separei aqui também uma outra lâmina sobre o cinturão de fótons, tá? Eu acredito que a gente... Deixa eu compartilhar a tela, pera. Aqui. Vamos lá. Eu acredito que nós já tenhamos falado do cinturão de fótons várias vezes no nosso grupo. Mas aqui o que acontece? Nós temos o ORS, que é o nosso sistema solar, e cada uma dessas bolinhas amarelas aqui são galáxias que elas orbitam em torno do Sol central de Alcione. Esse cinturão de fótons, essas poeirinhas que tem nele aqui, elas possuem 1/10 do tamanho do grão de areia das nossas praias, mas ela possui a descarga elétrica de 1 bilhão de raios. Então, ela é extremamente carregada de energia, extremamente positiva. E desde 1984, aqui o nosso sistema solar começou a entrar nesse cinturão de fótons. O que ele faz? Ele acelera muito. Se vocês imaginarem que a Terra tinha uma média de 28 mil quilômetros por hora de circulação, né, de velocidade que ela se deslocava no espaço, atualmente, passando pelo cinturão de fótons, essa velocidade pode chegar até 300 mil quilômetros por hora. Então, é absurda essa aceleração. E o que essa aceleração faz? Ela remexe tudo. Por quê? A gente está sempre falando de hertz, de frequência. O hertz, o que é? É a quantidade de vibração que o átomo está fazendo naquele momento. Então, qual que é a diferença? Aqui tem um lápis, ele é matéria, significa que ele vibra muito pouco, praticamente nada, por isso ele é matéria, por isso ele é partícula. Agora, se a gente acelerar esse lápis, as moléculas do lápis, muito, 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 ele vai desaparecer dessa dimensão, ele vai reaparecer numa dimensão compatível, aonde ele se materialize numa outra dimensão. Quando nós estamos sofrendo essa aceleração atômica absurda, muitas coisas estão sendo tiradas do lugar. Nosso padrão de sono, de apetite, já não é mais o mesmo. Então, desconforto físico, dores, pensamentos depressivos, ansiosos, tem uma série de sintomas que, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar como sintomas da ascensão, ascensão espiritual, ascensão planetária. Então, sintomas da ascensão, vocês vão encontrar quais são esses sintomas, e são vários. E aí você imagina, o que faz uma taça de cristal estourar quando a música está muito alta, quando tem um tenor cantando perto dessa taça? É justamente porque a taça, ela tem a densidade dela material
com os átomos bem enrijecidos, praticamente imóveis, e aí ela recebe uma super emissão de frequência muito mais alta e ela se estilhaça. A questão de estarmos passando por um cinturão de fótons que faz com que os nossos átomos vibrem muito além da conta é que, se nós não estivermos atentos para o nosso padrão de pensamento, para o nosso padrão de sentimento, cada vez mais teremos menos condições de arcar com essa mudança fisiológica, molecular, em função dessa questão do cinturão de fótons. Por quê? Se você emite padrões vibratórios, pensamentos de baixa densidade, de baixa frequência, você está com a energia densa, condensada. Então, nós já somos matéria, nós somos partícula, né? Então, se você emite pensamentos de baixa frequência, se você tem sentimentos de baixa frequência, você precisa gradativamente ir liberando a sua consciência, abstraindo a sua mente, para que você consiga cada vez mais vibrar num patamar mais alto. Por quê? Essa vibração aqui nessa escala mais baixa faz com que nós estejamos acrisolados, presos, engessados em baixa densidade, e o nosso corpo pode não resistir. Além da questão do cinturão de fótons também, nós temos a questão das tempestades solares magnéticas. E aí aqui, deixa eu ver onde está. O que acontece com as tempestades solares magnéticas? O Sol também está passando pelo cinturão de fótons, ele também está reagindo, e aqui ele está gerando, podem ver aqui a Terra bem pequenininha, e aqui são as explosões, essas erupções solares aqui, que disparam ventos solares de altíssima velocidade, que sobrecarregam a ionosfera terrestre, a magnetosfera, interferindo nos nossos sistemas de GPS, de comunicação, no tráfego aéreo. E é justamente essa descarga de ventos solares na ionosfera terrestre que causam as auroras boreais. Essa aurora boreal aqui, dessa foto, foi tirada ano passado no México. Então, para vocês verem o quanto isso já está alterado. E tudo isso é para ilustrar a situação que nós estamos vivendo agora. Nós hoje estamos no dia 24 de junho, do dia, creio eu, que do dia 15 de maio até hoje, eu soube notícia, porque eram conhecidos de conhecidos meus, ou eu conheci a pessoa. Foram 5 suicídios de pessoas próximas da minha realidade. Por quê? As pessoas não estão sabendo lidar com toda essa movimentação. E aí, quando você não entende do que se trata, você sente tudo diferente, mas você precisa estar atento para que você consiga perceber a necessidade de elevar a sua vibração. Gente, tá me dando aqui o aviso de mais 10 minutos. Então, basicamente, o que eu queria conversar com vocês era isso hoje, porque eu tenho sentido essa necessidade, porque eu vejo as pessoas compreendendo a necessidade do despertar da consciência, mas está disperso ainda. Então, imagina que às vezes você está lá você é um chafariz que emite energia para todos os lados e não necessariamente está atento para onde vai essa energia, né? Ela está somando com o quê? Que tipo de sentimento, que tipo de pensamento está sendo gerado? Então, o que eu venho hoje falar com vocês com relação a tudo isso não tem para onde correr. O sistema solar todo está entrando no cinturão de fótons e vamos permanecer nele por pelo menos 2000 anos. Então,
para que nós possamos passar por esse momento de despertar da consciência, de transição planetária, de muita coisa acontecendo, porque a energia densa ela tá vindo à tona para receber luz, né? Porque a luz é justamente o que é emitido na vibração, na frequência. Se a frequência está maior, significa que tem mais luz chegando. E se nós não estivermos atentos para elevar o nosso patamar de consciência, a nossa saúde vai estar comprometida, o nosso estado mental, psicológico comprometido, os humores completamente comprometidos, e se nós não estivermos atentos com a qualidade do pensamento e do sentimento, estaremos somando com os pensamentos de baixa densidade. E isso, no desenrolar da coisa, é o que atrai tumores, que faz com que os tumores se apresentem, as doenças, porque tudo isso é frequência de vibração baixa. Quando você está vibrando amor, alegria, pensamentos de boa qualidade, naturalmente você já está acima dessa camada. Então você adoece menos, você tem mais clareza, você tem mais disposição para o dia a dia. E é isso que importa. É isso que eu vim aqui hoje para conversar com vocês. O nosso tempo está acabando, já já ele vai desligar. Então, o chat está aqui na lateral. Basicamente era o que eu queria falar com vocês. Aí eu queria saber, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem abrir um outro chat para a gente conversar? O que vocês acham? Se alguém quiser falar, levanta a mão. Senão a gente encerra aqui esse bate-papo. Foi rapidinho dessa vez. O que vocês preferem? Tem o chat aqui ao lado. Alguém? Tudo certo então, gente? É isso? A mensagem a mensagem tá dada, gente. É só isso. É a gente entender o tempo todo que não tem negociação. A única saída que nós temos para a saúde, para um bom aspecto psicológico, é vibrar numa oitava mais alta. É vibrar, fazer com que a nossa frequência seja maior. Ok? Aqui no chat tem alguém falando alguma coisa. Edmilson, tudo ok? Bacana. E é isso, gente. A gente vai se vendo aí durante a semana, no Despertando. Fico muito feliz com a presença de vocês. E espero que vocês tenham gostado desse papo. Tá bom? Tchau! Uma boa noite a todos. Beijo, até a próxima.